Boa noite a todos, né? A nossa aula invertida de biogeografia é Acadêmicas Camille Edilane. Do capítulo 12, a gente ficou com a parte de exemplos. Ali na parte de exemplos fala que no final dos anos 70, alguns estudiosos de um museu americano resolveram demonstrar a aplicação de evidências para comprovar, né, o método científico sobre as distribuições de organismo da Índia Ocidental. Falava-se que já se tinha, né, estudos anteriores onde haviam testes, né, que comprovavam o óbvio da participação de Gondwana. Isso mostra que a partir do momento que o continente derivam, né, eles se isolam. Com isso, muitos organismos de água doce terrestres, né, de água doce e águas terrestres, formam barreiras de população onde antes se tinha distribuição livre, devido a essa deriva, né, dos países se deslocarem de um lugar para o outro, né, não estarem mais juntos. Algumas espécies ficaram em uma parte e a outra foram para outra. Isso houve essa distribuição. Havia alguns documentos onde se falavam das placas tectônicas, né? Através de pesquisas que eram possíveis de fazer na época, né? Mas nelas se haviam previsões claras sobre os táxons e seus representantes endêmicos no hemisfério sul, onde seus ancestrais supostamente tiveram parentes em outros continentes, mas ficaram isolados devido à ruptura da deriva. Foi aquela parte da Pangéia, que é um dos países, devido àquela explosão das placas tectônicas, os países se deslocaram, né? Desmembraram de um lado para o outro, não ficaram tudo em um local só. Alguns estudos clássicos também se tinha, como de Brund, né, que fala sobre o mosquito pólvora em 1965. Ele corresponde sobre a clara distribuição da espécie. Ou ele mostra que o mosquito pólvora só se tinha em um hemisfério, né, e como que eles foram parar em outro, né, não se tinha como eles atravessar, né, então isso mostra sobre lá, como eu tinha falado há pouco, a ruptura dos países. Portanto, que esses estudos eles comprovam, né, que ocorreu essas dispersões porque algumas espécies se encontravam em lugares diferentes, como Madagascar e a África, né? A interpretação desse padrão indica o fato de muitos organismos estão presentes em florestas frias ou em outros habitats. Na América do Sul, na Austrália, ou melhor, em outros continentes. Muitas espécies são encontradas em outros tipos de habitat. Um dos exemplos mais comuns que a gente se ouve falar é as plantas, né? Que elas, né, se tem plantas em vários locais diferentes. E ali fala sobre o clado, né? Que o cladograma ele mostra alguns táxons com forma endêmica em alguns continentes. E se tinha uma parte lá do texto, de parte de exemplos, né, que ele falava que existe uma história de participação de Gondwana. Isso já é comprovado nesses estudos. Mas nenhum desses clados mostra a sequência de eventos tectônicos. E sim ao contrário, né? Eles hipotetizam histórias diferentes para cada clado. Ou eles não têm uma sequência de histórias, e sim partes, uma parte para uma parte para outra, e assim em diante. Eu vou falar sobre as evidências geológicas. Evidências atuais sugerem que a primeira fratura separou a África e a América do Sul do restante do Gondwana. Antártica, Nova Zelândia e Austrália foram as últimas massas continentais a se separarem. Assim, a distribuição de muitos táxons entre os continentes do hemisfério sul, eles fornecem evidências que eventos vicariantes que acompanharam na ruptura do Gondwana.
E muitos desses organismos são muito mais intimamente relacionados entre si do que as formas do hemisfério norte. Segundo as ideias desses autores, ele sugeriu que as comparações da filogenia e dos cladogramas de áreas de parasitas e seus poderes poderiam fornecer testes poderosos na abordagem vicariante. Poderiam prever que eles seriam afetados pelos mesmos eventos históricos formadores de barreiras, para sofrer especiação e assim exibirem cladogramas na área congruentes. Esses e outros estudos de parasitas e hospedeiros ilustram algumas das contribuições potenciais e armadilhas do contexto vicariante. Esse daqui é um cladograma da Associação de Hospedeiros e Parasitas, que um grupo de piolhos do lado da direita e o roedor na esquerda possuem similaridades nos padrões da ramificação e sugere que a especiação pode ocorrer junto em ambas as linhagens. E as diferenças nos padrões implicam que os parasitas também são capazes de colonizar hospedeiros distantes relacionados. A biogeografia vicariante, defendida pelo grupo do Museu Americano, representou um importante avanço sobre a pangeografia, mas possui algumas das mesmas fraquezas. Com o intuito do rigor analítico, eles fizeram 3 suposições restritivas e reais. Eles disseram que toda especiação ocorre por um isolamento geográfico, a dispersão de longa amplitude não ocorre, e o isolamento geográfico que possui eventos de especiação pretéritos é preservado nas configurações espaciais nas amplitudes geográficas atuais. E essas suposições são tão restritivas e tão obviamente violadas por muitos tipos de organismos de muitas regiões geográficas, que não é de se admirar que a biogeografia histórica passou por um grande período de concentração, né?